Olá, primeiro ano, tudo bem? Bom dia. Quanto tempo a gente não se encontra, né? Bom, hoje nós estamos aqui em mais uma aula virtual. Espero que todos vocês estejam em casa, espero que vocês estejam saudáveis, estejam bem, estejam em paz e continuem mantendo as orientações necessárias até tudo isso passar. Álcool gel, sabão, água e o distanciamento social é imprescindível nesse momento. Lembrando que a gente está no pico da pandemia e é muito importante que a gente esteja em casa, cuidando de nós e cuidando dos nossos. Tá certo? Bom, tô com o livrinho de vocês. Vou corrigir as questões que eu havia deixado, que a gente não corrigiu na aula passada, falando sobre o surgimento da sociologia, essa necessidade que encontraram para mais essa disciplina e qual o objetivo dessa disciplina, ok? A questão A pergunta sobre os símbolos que apresentam o processo de globalização, né? Que na verdade, dentro da nossa sociedade, os símbolos são sinais de trânsito, faixas de pedestre, semáforo, os próprios carros nas ruas, as calçadas, as diversas placas, sinalização, porque nós estamos falando da imagem 1 e eu deixei a imagem para vocês lá, tá? A questão B pede para a gente observar a imagem 2 e explicar os padrões de comportamento. Primeiro que a imagem B é uma família sentada à mesa. E qual é o padrão de comportamento que apresenta-se aqui? Sugere uma organização familiar, né? Onde as relações entre pai e filho, cônjuge, horário de almoço, de refeição, os alimentos estão preparados, tá bom? Depois pede pra gente observar a imagem 3, apontando quais são as intervenções humanas presentes. A imagem 3 é essa, é da fazenda, tá? A imagem 3 apresenta uma pastagem, né? Uma fazenda, um animal no pasto, cercas no campo, intervenção do homem na construção da casa, porque existia um ambiente natural e houve, deixa eu só baixar um pouquinho, o desmatamento para poder fazer a construção, para que o homem pudesse viver ali, né? É necessário uma transformação do ambiente, uma intervenção para que o homem possa viver, desde que não destrua o ambiente, né? A ideia inicial é essa. A letra D, com base nas observações e nos registros elaborados, relacione o que há de comum nas 3 imagens. Primeira coisa, em todas as imagens existe um processo de intervenção humano, onde o homem tenta organizar o espaço para as relações sociais, tá? As imagens sugerem padrões estabelecidos, cada um para sua vida, sua função, trânsito, família, trabalho no campo, tá? E a letra E relaciona as 3 imagens apresentadas com aquela que se pode perceber uma dupla possibilidade de interpretação. Bom, além dos padrões das 3 imagens, a gente pode perceber que as imagens com dupla possibilidade de interpretação são os referenciais de observação que podem ser diversos, ou seja, a maneira que você vê e a maneira que eu vejo. E essa foi uma das maiores, um dos maiores questionamentos para a resolução e o surgimento da sociologia, porque era justamente para buscar estudar os conflitos existenciais e a diversificação de pensamentos das pessoas. Por isso veio a sociologia, por isso o surgimento da sociologia, tá? Cabe à sociologia enxergar além das aparências do senso comum ou a partir dele. Cabe a ela também desnaturalizar o que para todos parece natural. A sociologia explica literalmente o porquê daquela transformação. Quando muitos hoje, nesse momento, falam assim, subiu para 8.000 mortos as pessoas infectadas pelo Covid. Algumas pessoas estão naturalizando isso, gente. São 8.000 mortos, mas por que estão naturalizando? Porque são números, não são nomes.
É uma estatística. Cabe a nós, estudantes de sociologia, desnaturalizar isso, ok? Bom, o objeto da sociologia e das ciências sociais é comparado a algumas outras disciplinas, como história, geografia, economia, filosofia, antropologia, psicologia e outras, ok? Por isso a necessidade da criação da sociologia, porque ela ia ter como objeto de estudo a busca do conhecimento das pessoas, tá? Nós temos 3 clássicos na sociologia, que eu já havia até falado com vocês na aula anterior. Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Hoje nós vamos falar de Durkheim, que ele também foi considerado um dos fundadores da sociologia. Ele propôs realizar uma teoria de investigação. A preocupação dele era criar um objeto próprio e independente de estudo para a sociologia. O objeto, para ele, são os fatos sociais, o método é a observação e a experimentação indireta, entre outros termos, o modo comparativo. A ciência não se constitui verdadeiramente, senão quando é dividida e subdividida. Era o pensamento dele. Para ele, os fatos sociais eram coisas, são coisas. São maneiras de agir, de pensar e sentir exteriores ao indivíduo e dotadas de um poder coercitivo. Refere-se a qualquer coisa própria da sociedade a que pertence a um indivíduo, capaz de exercer algum tipo de coerção sobre ele. Isso significa que o fato social é independente e exterior ao indivíduo, não é dele, é fora dele. E é capaz de condicionar ou mesmo determinar as suas ações. São coisas exteriores, mas que determinam as ações diretas de cada indivíduo. Os fatos sociais podem ser definidos em 3 princípios básicos: coercitividade, forças que exercem sobre o indivíduo, obrigando a alguma determinada coisa, constrangendo, exterioridade, padrões externos ao indivíduo independente da sua consciência, e a generalidade, fato dos indivíduos serem coletivos e permearem toda a sociedade sobre que atuam, tá? Hoje nós falaremos apenas sobre ele, nós temos só um tempo de aula. Agora nós vamos para o chat para poder resolver as questões que eu separei para vocês. Ok, pessoal? Qualquer dúvida a gente tira no chat também. Beijoca, bom final de semana a todos.